Shrek tem muitas teorias interessantes e uma das poucas conhecidas é que o espelho mágico foi o herói o tempo inteiro e você não notou isso. Então fica nesse vídeo para você entender melhor essa história e te surpreender. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo no meu canal sobre teorias. Essa teoria foi criada por mim. O espelho mágico é o herói do primeiro filme do Shrek, pois ele planejou uma vingança contra o Lord Farquaad e você nunca percebeu isso. E tudo o que aconteceu no universo de Shrek foi culpa do próprio espelho. E ele tem uma grande importância para a história que ninguém percebeu. Isso porque no primeiro filme somos apresentados ao Lord Farquaad e descobrimos que ele é um personagem que odeia demais os contos de fadas e ele caçava as criaturas desses contos para exterminá-las para sempre do mundo e dava até mesmo recompensas para pessoas que entregassem elas, como vemos que ocorre com o burro. Tempo depois vemos ele conversando com o biscoito, na verdade maltratando o biscoito. E logo após isso entram os soldados no local com o espelho mágico. E lembrando que o espelho faz parte do universo de Branca de Neve, da Rainha Má, e ele é um objeto mágico muito precioso, pois ele conta sempre a verdade que ocorre no mundo. Qualquer pergunta que você quiser, ele responde a verdade. E o Lord Farquaad, por mais que odiasse essas criaturas dos contos de fadas, ele não é tão burro assim de desperdiçar um objeto tão valioso desse. Ou seja, viraria uma rainha má da vida. E quando ele conversa com o espelho, é bem interessante observar o diálogo. O Lord Farquaad em nenhum momento perguntou sobre princesas e casamentos. Adi, você não é rei? Foi o próprio espelho mágico que sugeriu isso a ele, pois o Lord Farquaad tinha o título de nobreza, mas ele não poderia ser rei, ele não era da realeza, porque ele não veio dessa linhagem. E o espelho ele joga isso na cara dele. E quando o Lorde ele se sente bem ofendido, o espelho, esperto como é, meio que leva a conversa para um outro lado, outro sentido, dizendo que ele não é rei ainda. Não que ele não pode ser rei, e sim, ainda não se tornou. Quer dizer que não é rei ainda? E para isso, ele precisava se casar com alguém da linhagem de realeza. E o Lord Farquaad não iria citar nada sobre princesas e casamentos. Foi o espelho que veio com essa conversa, pois o Lord Farquaad não tem esse grande poder que um rei tem. E o espelho mágico dá 3 opções de princesas: a Cinderela, a Branca de Neve e a nossa Fiona. Mas se você reparar, ele só deu uma opção para ele, que foi a Fiona. Perdão, eu não entendi. Pois não tinha como ele escolher as outras duas. Perceba, a Cinderela não iria dar certo nem que tentasse pelo fato dela não ser da realeza. Ela ganhou o título de princesa por conta de ter casado com um príncipe encantado. E ela era praticamente pobre. Principalmente, o seu pai era um comerciante rico, mas a madrasta má não deixava ela com nenhum dinheiro do pai. Então ela não tinha esse título de realeza. Vamos supor que ela tenha se divorciado do príncipe. Ela estaria livre para outro casamento, porém não iria ter nenhum título de princesa porque o reino não é dela. E mesmo se ficasse viúva, sabemos que o rei, ele não faleceu no conto, então não tem o direito ao trono. A menos que o rei falecesse, o príncipe também, e não tivesse nenhum filho ou algum primo próximo para ficar no trono, que obviamente não é o caso. E se fosse possível, a Cinderela do universo de Shrek não iria aceitar se casar com alguém que só quer a coroa. A Cinderela era somente considerada princesa no conto, mas ela não nasceu ali. Agora, a segunda opção, que é a Branca de Neve, ela já é diferente da Cinderela, porque ela realmente nasceu na realeza. Ela não precisa de um casamento. Mas no próprio universo de Shrek, a versão da Branca de Neve já estava no sono profundo e possivelmente já tinha conhecido até mesmo o príncipe dela. E ele que iria salvar ela dando um beijo do amor verdadeiro.
mostra ela nesse sono profundo lá no pântano do Shrek, quando as criaturas foram se esconder por ali, tanto que os anões colocam ela em cima da mesa do Shrek, ou seja, ela já estava enfeitiçada. E lembrando que é só um beijo do amor verdadeiro que poderia acordar ela, algo que o Farquaad nunca iria conseguir porque eles não se conheciam antes, então não iria funcionar, porque ele não ama ninguém e nem ela ama ele, e nem tem como se casar com alguém no caixão, né? Fora que a Branca de Neve tem um carinho pelas criaturas dos contos de fadas, que são os anões. Então o Lorde não iria querer ficar com ela não. Ok, mas por qual motivo o Espelho Mágico planejou tudo isso e mesmo sabendo que essas duas princesas ele não iria conseguir nada e só restaria a Fiona mesmo? Por que ele deu essas duas opções e não falou logo para se casar direto com a Fiona? E isso é uma resposta bem simples e óbvia, pelo fato da personalidade do Lord Farquaad. Fica bem claro que o Lorde não aceitaria que alguém escolhesse algo por ele. Piorou escolher a mulher que ficaria ao seu lado. E pior ainda mais que foi alguém, um objeto dos contos de fadas. Pela personalidade dele, se o espelho falasse para ele se casar especificamente com a Fiona, ele não iria receber como uma sugestão, e sim como uma ordem. Seria algo estranho vindo de alguém com uma posição mais baixa. Por isso o espelho faz uma massagem no ego do personagem para ele escolher alguém para se casar. Primeiro, ele colocou a ideia que ele ainda não era rei por conta de não ter uma princesa ao seu lado, e depois deu 3 opções para ele escolher e ter o poder de determinar o seu destino, tudo ao seu redor. Mesmo que ele não escolhesse de primeira Fiona, ele poderia ir até essas princesas, mas não iria dar certo como se tem anteriormente. E o espelho iria sugerir novamente escolher uma até chegar na princesa Fiona. De qualquer maneira, o espelho estava ciente que ele escolheria a Fiona porque era a única opção para se casar no momento. E a Fiona era um plano perfeito. E vai começar a fazer sentido, porque diferente da Branca e a Cinderela, a Fiona ela faz parte dos contos de fadas, porque ela não é somente uma princesa, mas também uma ogra. O Espelho Mágico sabia da maldição, e quando ele tenta avisar o Lorde sobre isso, ele foi interrompido pelo próprio. Ele já estava ciente que seria isso, pois o Lorde já tinha se decidido e nada como justificativa iria poder parar ele com essa ideia. Não funcionaria nada para reverter a opinião do Lord Farquaad, porque isso faz parte da sua personalidade. Para ninguém desconfiar, ele finge que iria alertar sobre a maldição por estar preocupado, né? E lembra que todos que foram tentar tirar a Fiona da torre morreram? Pois é, o espelho também sabia disso, e pode ter a possibilidade do Espelho Mágico ter sugerido a Fiona por conta do perigo de pegar ela, por conta do dragão. Afinal, quem iria resgatar a princesa era o cara que iria se casar com ela, e não um soldado. Aqueles que queriam se casar com a Fiona, que iam até ela para salvar. Ou seja, o espelho pensou que o Lord Farquaad iria até a Fiona e o dragão iria acabar atacando fogo nele, mesmo estando de lado de fora, esperando, né, alguém pegar a princesa, descer com ela, mas em algum momento ele estaria ali, porque a dragoa, ela voava em volta daquela torre. Ela ficou presa após o Shrek entrar lá e tirar a Fiona de lá junto com o burro. Ela voava em volta, então ela conseguiria alcançar qualquer pessoa. Mas o Lorde, ele decidiu que alguém iria por ele, e o Shrek acabou sendo escolhido sem querer. E mesmo assim, o plano do espelho era bem inteligente e interessante, pois o Lorde morreria com o dragão indo até a torre, ou se casava com algo que ele odiava e se tornaria uma piada para todo o reino. E se tornou rei se casando com uma criatura dos contos de fadas, e ninguém iria respeitar ele 100%. No final do filme a gente vê ele revoltado pegando a coroa, mas foi revelado ali, não deu tempo dele se encantar com a Fiona. Vai que ele se apaixonaria por ela, aí seria uma situação mais complicada. Vale lembrar que o espelho
espelho mágico não mente e não vê o futuro nos contos de fadas que a gente conhece da Branca de Neve. Então, ele nunca mentiria para o Lorde. Por isso, ele sugeriu princesas que são consideradas princesas que eram solteiras, mas não eram acessíveis tão fácil. Mas dificilmente, com o tamanho daquele lugar, só tinha 3 reinos com princesas solteiras? Improvável. Tem razão. E como não tem indícios de que ele prevê o futuro, ele não sabia que o Shrek iria aparecer e destruir de certa forma o Lord Farquaad. Ou seja, tudo isso foi plano do espelho mágico para destruir esse vilão. E mesmo não dando certo, deu certo. Mas e aí, vocês gostaram dessa teoria? Reassistindo faz muito mais sentido, pois tudo começou através do espelho mágico. O objetivo do Lorde nunca foi um casamento. Mas e aí, o que você achou da teoria? Acha que o espelho mágico realmente foi o grande herói dessa história? Comenta aí que eu quero saber. Tem algo para acrescentar ou desmentir? Deixe nos comentários. Já aproveita e deixa o seu like também, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Eu vou deixar um vídeo aí na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo!